Olá, eu sou Enzo Mauro Fiorese, sou estudante de Engenharia Florestal na Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o trabalho de iniciação científica que eu participei, que teve início em setembro de 2020 e acabou agora em agosto de 2021. O trabalho foi feito pelo Laboratório de Restauração Florestal da Universidade e com orientação do professor Sebastião Venâncio Martins. E o título do projeto é o Banco de Sementes do Solo de uma área em restauração florestal no ambiente de mineração de bauxita em Miraí, Minas Gerais. E para começar a apresentação, gostaria de falar um pouco com vocês sobre uma das definições de restauração florestal, que traz como objetivo construir comunidades sustentáveis, tais como suas estruturas naturais e processos internos de relação ecológica, que representem a biodiversidade e a composição florestal característica da região na qual a área está inserida. Ou seja, nesses estudos, dessas áreas específicas de restauração florestal, a gente usa como base fragmentos florestais no entorno dessa região a ser restaurada, E aí, avaliando os processos de relação ecológica dessas áreas e usando como base, como objetivos, nos projetos de restauração aplicados nessas áreas. E a partir do momento que esses processos são parecidos, são equivalentes, a gente dá aí, se entende que o projeto foi concluído com sucesso. E para obter o sucesso desse projeto de restauração, é fundamental a manutenção da avaliação dos experimentos, dos projetos. E uma das maneiras de avaliar é através do bioindicador de banco de sementes, que através de amostras do solo, a gente consegue identificar sementes e tecidos dormentes no solo, que germinam nesses experimentos, em plântulas, e aí a partir daí a gente consegue ter uma ideia do desenvolvimento sucessional da área, e além ainda de indicar o nível de indicação dos processos ecológicos envolvidos no desenvolvimento da área. E além de indicar a presença, possível presença de espécies invasoras que podem comprometer o projeto. Então, os objetivos do projeto, do nosso projeto, foi avaliar uma área em estágio inicial de restauração florestal em ambiente de exploração de bauxita em Miraí, Minas Gerais, da empresa CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, e avaliar, monitorando o banco de sementes, contando e identificando as plântulas emergentes e classificando as espécies em categorias sucessionais, sendo elas pioneiras, secundárias iniciais ou tardias, e síndrome de dispersão de sementes, sendo zoocórica, autocórica ou anemocórica. E avaliar as densidades, avaliar a densidade das espécies emergentes no banco de sementes. Caracterizando um pouco agora a área de estudo, como eu comentei, foi realizada em Miraí, no interior da Zona da Mata Mineira de Minas Gerais, em um ambiente de mineração de bauxita da empresa CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, e a área de estudo é uma área em compensação, ou seja, ela não foi minerada diretamente, é uma área que antes havia edifícios administrativos e outras instalações, e a remoção desses edifícios para a continuidade do projeto, para a implantação do projeto de restauração, resultou em um solo exposto, compactado e com baixa fertilidade, depois da remoção desses edifícios, o que trouxe a necessidade aí de um certo cuidado com esse solo antes da implantação do projeto de restauração, sendo que ele foi escarificado mecanicamente com Ripper, que homogeneizou e descompactou esse solo. E a área tem um total de 2 hectares de tamanho e já está hoje em estágio inicial de restauração florestal. E é dividida por experimento, foi dividido entre parte alta e parte baixa. E aqui a gente mostra 2 imagens da área estudada, uma em 2017, antes da implantação do projeto de restauração, a gente vê o solo exposto, compactado, e outra já em 2021, já com o projeto implantado, a gente observa a área em estágio inicial de restauração, já com as espécies de vegetação em desenvolvimento. E para o nosso experimento, foram coletadas 60 amostras de solo, 30 na parte A e 30 na parte B, usando como gabarito uma bandeja plástica, iguais aí as que a gente usou para armazenar as amostras no viveiro, para evitar o excesso e a falta de material. Foi coletados com profundidade de 5 centímetros de solo em cada amostra e desprezando a serrapilheira superficial, que seriam galhos, folhas, ramos, etc. E as amostras foram condicionadas em sacos plásticos no dia da coleta e devidamente identificadas, e foram transportadas para as casas de sombra do viveiro de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. E aqui temos algumas imagens do nosso experimento na casa de sombra do viveiro,
né? Cada amostra foi condicionada em bandejas plásticas separadas e condicionadas em bancadas, né, de aproximadamente 1 metro de altura, sendo que semanalmente, né, a gente identificava as espécies que emergiam no banco de sementes, e aí a gente quantificava o número de espécies, de cada espécie que aparecia, o local, né, qual amostra ela apareceu, né, e ainda identificava a família de cada uma delas, né. Além disso, né, foi identificada a síndrome de dispersão e categoria sucessional, como eu comentei antes, a forma de vida, se ela é arbustiva, herbácea ou arbórea, e a origem, se ela é nativa ou exótica. Além disso, né, foi calculada a densidade e a frequência, usando o programa Fitopac, e os índices de Shannon e de equibilidade, que dão uma ideia de variabilidade e equidade das amostras, né, de cada espécie das amostras. Né, e esses valores foram usados para comparar com outros projetos, né, com o resultado de outros projetos também elaborados pelo LARF, Laboratório de Restauração Florestal da Universidade, em áreas próximas da região. E nesses 7 meses, né, de estudo, emergiram um total de 2.190 plântulas, sendo elas de 15 famílias botânicas e de 35 espécies diferentes. A densidade, né, foi de mais ou menos 487 propagações por metro quadrado, né, separando por área, foi 369 propagações em A e 594 em B. E os valores de Shannon de equibilidade para as duas áreas foi parecido, né? Então, para a comparação que a gente fez, a gente calculou o valor total da área, uma vez, né, que os dois valores foram parecidos, né, e o de Shannon encontramos 2,629 e o de equibilidade 0,739, que são valores interessantes, né, de variabilidade e equidade. Agora aqui falando um pouco sobre as espécies, né, germinadas na parte a gente vê aí na tabela que teve bastante espécies herbáceas ainda, né, predominância de espécies herbáceas, com destaque, né, para uma arbórea que é a Venonantura fosfórica, que apareceu aí em sétima com maior quantidade, com 50 indivíduos. Em B, o destaque vai para uma espécie arbustiva, né? A gente sabe que a gente consegue analisar que ainda teve predominância de espécies herbáceas, mas essa arbustiva apareceu com 424 indivíduos, né? E é um valor interessante, uma vez que é arbustiva. E aí nos traz, né, para uma discussão que a gente sabe que com o avanço, né, do desenvolvimento de sucessão florestal, existe a tendência de redução de densidade de espécies herbáceas e aumento de arbustiva arbóreas, né? A gente viu aí que existe a predominância de espécies herbáceas no experimento ainda, né, na área, mas a gente encontra aí um crescente desenvolvimento de espécies arbustivas arbóreas, como, por exemplo, da arbustiva Ludwig tomentosa e de algumas arbóreas, como, por exemplo, a Venonantura fosfórica e a Trema mircantha. Além disso, foi observado um notável predomínio de espécies nativas, cerca de 82,8%, e considerando que sua maioria são pioneiras, a gente sabe, né, da eficiência, da avantajada eficiência de dispersão. E, além disso, né, favorece a resiliência de relações ecológicas com o avanço do projeto de restauração. E ainda, né, a gente viu a presença de 34,12 espécies classificadas como zoocóricas, ou seja, a dispersão de suas sementes é feita por animais, o que nos indica aí o início do retorno de um importante processo ecológico estabelecido, né, pela relação entre animais e plantas. E concluindo, o Banco de Sementes do Solo da área de estudo teve resultados relativamente parecidos nas partes A e B quanto aos valores de variabilidade e ocabilidade, que foram valores muito bons quando comparados a outro estudo feito também pelo Laboratório de Restauração Florestal da Universidade em uma área próxima à área de estudo, né, tiveram valores bem equivalentes, muito parecidos. E uma vez que esse outro estudo foi feito através de um método de regeneração natural, a gente fica animado aí, né, com os resultados obtidos pelo nosso estudo. No entanto, né, é importante ressaltar a necessidade de continuar acompanhando, né, o desenvolvimento do projeto, para, né, garantir a permanência, né, dos resultados obtidos e prevenir futuros problemas que eventualmente podem aparecer com o desenvolvimento do projeto. Era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Aqui estão algumas referências bibliográficas que eu usei para fazer a apresentação. E gostaria de agradecer a atenção de todos, né, e agradecimento especial à CBA, né, pelo financiamento do projeto do LARF, né, e por todo o apoio logístico, à CNPq e a todos os integrantes do Laboratório de Restauração Florestal da Universidade, né, que sempre apoiaram e ajudaram quando a gente precisava, e principalmente ao professor Sebastião Venâncio Martins, né, pelo apoio, orientação e pela oportunidade. Muito obrigado.